Som. A. Irmãos, na reflexão de hoje eu gostaria de trazer aqui um texto que está lá em João capítulo 13, a partir do versículo 12. Uma lição muito importante que Jesus está dando aqui para os seus discípulos, horas antes de ser entregue, ou momentos antes de ser entregue às autoridades para ser crucificado. Nós vamos fazer a leitura desse texto, refletir e esperar de Deus aqui uma mensagem, algo consolador, como Deus sabe fazer para nossas vidas, tá bom? Vamos ler aqui em João capítulo 13, a partir do versículo 12. Quando terminou de lavar-lhes os pés, Jesus tornou a vestir sua capa e voltou ao seu lugar. Então lhes perguntou: vocês entendem o que lhes fiz? Vocês me chamam mestre e senhor, e com razão, pois eu sou. Pois bem, se eu, sendo senhor e mestre de vocês, lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo para que façam como lhes fiz. Digo-lhes verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Agora vocês sabem estas coisas, felizes serão se as praticarem. Felizes serão se as praticarem. Amém? Pai bondoso, quero te louvar por essa porção da tua palavra, algo edificante para o nosso crescimento e um consolo para o nosso coração. Usa nossas vidas agora, Senhor, fala ao nosso coração segundo o teu querer, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, muito se tem falado acerca de um tipo de serviço que está ganhando bastante notoriedade agora nesse período de pandemia, né? Nesse período de quarentena, que é o serviço essencial, ou o serviço prestado por profissionais que são tão importantes nesse momento que foram colocados na categoria de essenciais. Estão aí os médicos, enfermeiros, enfermeiras, os profissionais da área da saúde, né? Os bombeiros, os policiais, ou seja, as pessoas que prestam serviço para outras pessoas, serviços estes que nós não podemos ficar sem. Ou são serviços que, além de não podermos ficar sem, são, digamos, a solução e o remédio para a situação que nós estamos vivendo agora. Jesus está aqui diante dos seus discípulos ensinando agora o serviço essencial. Acima de qualquer outro serviço que nós possamos prestar, Jesus está ensinando o serviço essencial do amor. É através do amor, inclusive, que nós seríamos conhecidos como discípulos de Jesus. É através do amor que as pessoas vão ver em nós essa sementinha, essa diferença, essa proximidade com o próprio Deus. É através do amor que as pessoas vão se sentir acolhidas e leves e capazes de se conectar conosco e nós com elas, porque o amor é isso, o amor é constrangedor, o amor é agradável, o amor, como o apóstolo Paulo escreve aos Coríntios, tudo suporta, tudo crê, tudo espera. O amor é maravilhoso, é a ferramenta, é o ideal de Deus. Lá em João ainda, nessa carta de João, no Evangelho de João, lá capítulo 3:16, diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, o unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, a ferramenta, a solução para as mazelas do mundo, todo o concerto de Deus, da humanidade, das coisas criadas, se resume neste mandamento do amor e nesse ensinamento que Jesus está dando aqui, horas antes, momentos antes de ser entregue para ser crucificado. Jesus não poderia sair de cena fisicamente para a crucificação sem ter dado esse último ensinamento, o grande finale, né? O ensinamento maior através da prática. Só que Jesus, ele é um cara diferente. Ele é um mestre totalmente diferente dos outros mestres. Os mestres daquela época costumavam ensinar bastante, ótimo, apenas com palavras. Esse era o problema.
Jesus, um mestre totalmente diferente, que além de ensinar com palavras, ele estava agora ensinando com a sua própria vida, com os exemplos que Jesus dava. Aqueles homens que andavam com ele aprendiam coisas valiosas. Estava faltando uma última coisa, uma lição de humildade, onde o líder maior, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, está se humilhando e assumindo uma posição de servo, uma posição de escravo, para dar o constrangimento necessário para que essas pessoas ali, os discípulos ali, começassem a desenvolver também esse amor para com outras pessoas. Jesus começa perguntando para eles aqui no versículo 12, logo depois desse momento de lavagem dos pés, ele senta de novo à mesa com a sua capa, ou seja, volta de novo àquele Jesus que eles estavam acostumados a ver, e faz a grande pergunta: vocês entendem o que lhes fiz agora? Essa pergunta é muito importante, e toda vez que Jesus faz uma pergunta para alguém, principalmente para os discípulos, a gente deve prestar bastante atenção, porque não é toda hora que Jesus faz uma pergunta, logo seguida de um ensinamento que ele quis dar. Se ele fez isso, é porque realmente ele tinha muito interesse que aqueles homens aprendessem algo valioso para a vida deles e para o segmento que Jesus queria que eles dessem. E deixa claro que existe uma intenção e um propósito de Deus para aquilo, não foi por acaso. Jesus não lava os pés deles somente para criar uma ritualística, uma homilia, uma liturgia nova, um procedimento religioso novo, ou seja, todas as vezes vocês agora vão ficar lavando os pés uns dos outros. Não era essa a ideia. A ideia era que Jesus queria mostrar para eles a humildade do servo, que era só através dessa humildade do servo que nós conseguiríamos constranger e amar as pessoas através desse amor que Cristo tem por nós. Nós não estamos compreendendo o que Jesus está querendo ensinar com isso quando nós nos envaidecemos nas nossas intenções, nos nossos pensamentos, nas nossas atitudes, quando nós somos individualistas, quando nós somos egoístas, quando nós fazemos acepção de pessoas, escolhemos a quem nós vamos agradar, quando nós julgamos, quando nós não perdoamos, quando nós fazemos guerras e intrigas com injustiça, com corrupção, com mentiras. Ou seja, nós não estamos compreendendo o que Jesus está fazendo se nós não nos entregarmos completamente a essa missão e esse propósito maior do amor. Ali entre os 12 havia um que iria trair Jesus, o próprio Judas. Jesus lava os pés de Judas. Ficou claro que depois Judas não compreendeu, não entendeu essa missão do amor de Jesus. E é esse cara que vai trair Jesus, mas Jesus não quer saber, ele lava os pés de todo mundo. Ele não faz acepção de ninguém. O que significa que se nós dizemos, estamos compreendendo Jesus, o que o Senhor está querendo nos ensinar com essa lavagem dos pés, nós estamos compreendendo tudo o que o Senhor está querendo dizer. Isso tem que, logicamente, ter um aspecto prático na nossa vida. Nós temos que mostrar para Jesus e para as pessoas que nós realmente compreendemos o amor na sua essência. Jesus ele mostra para eles com o seu exemplo e vai dizer o seguinte, olha, vocês vão fazer o mesmo como eu fiz. O versículo 15, eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como eu lhes fiz. Ora, Jesus sendo mestre dos mestres, o Senhor dos senhores, o Deus Todo-Poderoso, o Emanuel, Deus conosco, estava mostrando para eles que, mesmo ele sendo todas essas coisas, ele assumiu uma atitude de servo e nós também devemos assumir essa mesma atitude de servo. Dentro das nossas casas, o marido e a esposa, cada um servindo ao outro no amor de Cristo, pais servindo aos filhos, filhos servindo aos pais, nós dentro do nosso trabalho, na nossa faculdade, onde a gente for, a gente viver esse amor servil como Jesus Cristo nos mostrou. Na verdade, não adiantaria muito eu ser um médico desse serviço essencial que está aí sendo apresentado, ou um enfermeiro, um bombeiro, policial, e não viver o amor de Cristo como ele está ensinando aqui para nós. Por que que você faz o que você faz? Qual é a sua motivação? O que é que está por trás das suas atitudes? Será que realmente é o amor de Cristo? É o exemplo que ele nos deu, essa justiça que é inversa à justiça do mundo?
Nós não estamos aqui para receber status, poder, dinheiro. Nós estamos aqui para fazer o evangelho de Jesus ser conhecido. Nós estamos aqui para fazer discípulos de Jesus. Estamos aqui para engrandecer o reino de Deus. E isso tem que ser o motivador das nossas atitudes, aquilo que a gente faz ou aquilo que a gente deixa de fazer. Quando nós nos colocamos na situação de humildade perante Jesus, logicamente, gente, nós temos que compreender o amor de Deus como um todo. É amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Nós não amamos a Deus se odiamos o nosso irmão. Nós não amamos a Deus se nós não amamos a nós mesmos. Nós não amamos a nós mesmos se não amamos a Deus e nem ao próximo. Essas três faces ou três aspectos do amor de Deus, elas têm que estar unidas. Elas têm que estar juntas, não se pode separar isso. Ou nós amamos a Deus, ao próximo e a nós mesmos como um todo, ou nós não amamos de jeito nenhum. Na hora que Jesus começa a mostrar para eles, com essa atitude de humildade, está dizendo para eles, olha, da mesma forma que eu fiz, do mesmo jeito que vocês acabaram de ver eu fazendo, vocês vão fazer isso com as pessoas. Não significava que eles, a partir dali, iriam criar um novo ritual de lavar o pé um do outro. Pura e simplesmente. Era apenas um exemplo que Jesus estava dando de humildade, de serviço e de cuidado. Jesus inaugura aqui uma nova Páscoa. Através desse serviço essencial do amor, essa Páscoa, que era um ensinamento que vinha desde os antigos, né? Que significava passagem, ou pessá no hebraico, né? Essa passagem era Deus livrando lá no Egito, a passagem do Mar Vermelho, era o anjo da morte passando lá na casa dos primogênitos do Egito e poupando os primogênitos dos hebreus. Essa passagem, essa Páscoa, ou a celebração que os antigos já comemoravam, Jesus dá uma nova roupagem, uma forma diferente de ver essa Páscoa. Vocês olharam para o passado e viram que a Páscoa era um memorial por causa das coisas que Deus fez, e maravilhoso, isso é ótimo, mas muitas vezes pode estar se tornando apenas uma mera ritualística, um aspecto religioso, uma nova prática, uma nova homilia, e eu agora vou ensinar para vocês uma nova Páscoa, um novo memorial, uma nova forma de ver os feitos de Deus na história, uma nova etapa de configurar o reino de Deus na terra, através do amor, que é o serviço essencial de Deus para nós. Como é que a gente sabe que Jesus está falando sobre essa nova etapa? Olha, versículo 34, ainda do capítulo 13, diz: um novo mandamento lhes dou. Amem-se uns aos outros. Como eu os amei, vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso saberão que vocês são meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. Veja só, um novo mandamento lhes dou. Vocês viram que Moisés ensinou para vocês? Maravilhoso. Vou reformular isso e vou te dar agora um mandamento que você tem que levar para o resto da sua vida. Amem-se uns aos outros como eu os amei. Da forma como eu os amei, e vocês amando as outras pessoas, as pessoas saberão que vocês são os meus discípulos. Gente, as pessoas não sabem que nós somos discípulos de Jesus porque a gente anda com a Bíblia, ou porque a gente assiste um culto pela internet, ou porque a gente vai para a igreja, ou porque a gente serve na comunicação, serve no ministério. Não é por isso, gente. Não é por isso que as pessoas são conhecidas como discípulos de Jesus. Nós somos conhecidos discípulos de Jesus pelo amor que nós temos uns pelos outros. Então, o serviço essencial do cristão, o serviço essencial da igreja sendo o amor, na verdade você começa a olhar para esses serviços que a gente diz ser o serviço cristão dentro da igreja, e eles ganham um aspecto secundário. Eu servir como pastor na igreja, você servir como alguém da integração, você servir como alguém que faz a limpeza, ou algo parecido nos que a gente entende ser igreja, né? Ou você faz determinadas coisas e atos que você entende ser um serviço cristão. Isso é serviço cristão, mas está em segundo plano, porque o primeiro lugar
que está sendo ocupado nesta linha hierárquica do serviço que Jesus quer que a gente preste, o serviço essencial é o amor. Que você tenha isso como uma prática na sua vida. Que você, inclusive, se deixe ser cuidado por Jesus e por alguém que Deus vai colocar na sua vida para você ser cuidado. Para que você possa dar frutos. O meu desejo, igreja, é que você seja uma pessoa frutífera para Deus, que você faça discípulos de Jesus. Para isso você precisa se entregar nas mãos de Deus, você precisa se deleitar na palavra do Senhor, buscá-lo em oração e se permitir ser cuidado. Você precisa procurar alguém, inclusive, maduro espiritualmente para ser o seu referencial, para ser alguém que vai cuidar de você e vai zelar por você semanalmente, para que você também desempenhe isso com outras pessoas. Dentro desse período que nós estamos vivendo aqui de quarentena, de isolamento social, como se diz, nós não estamos distantes porque a internet nos aproxima, nós não estamos isolados, nós estamos fisicamente e temporariamente separados, mas isso não impede, gente, que a gente viva o serviço essencial do amor. Você pode não desempenhar muitas funções essenciais no que se diz respeito ao que estamos vivendo ou que as pessoas dizem ser essencial, mas você como uma célula viva do corpo de Cristo, você como membro do corpo de Cristo, cujo cabeça é Jesus, você já tem total liberdade e autoridade espiritual dada por Jesus para fazer com os outros aquilo que Jesus fez com estes 12. Fazer com outras pessoas aquilo que Jesus faz por nós. Amar uns aos outros como Jesus nos amou. Uma nova Páscoa, um novo ensinamento, um novo mandamento, que esse período inclusive de quarentena e essa Páscoa seja um marco significativo na sua história, onde você viu e compreendeu que o amor está em primeiro lugar, que você possa desempenhar isso. Continue abençoando a vida das pessoas, continue orando por elas, manda uma mensagem na semana, meu irmão, lembrei de você, eu queria fazer uma oração por você, abençoe com o que você já tem. Você já tem muito, a vida que Deus te deu já é necessária, já é o suficiente para que você possa executar essa missão maravilhosa que Cristo nos deu. Essa é a minha oração, o meu desejo. Espero que você desempenhe isso com muita alegria no seu coração, que a gente possa ver essa multiplicação do reino de Deus através da vida de vocês, nas nossas vidas, e que Deus se alegre muito, Jesus se alegre muito em ver que nós não apenas compreendemos essa lavagem dos pés, mas nós estamos vivendo exatamente aquilo que Ele deseja que nós vivamos. Que assim seja, que Deus nos abençoe a todos. Vamos fazer uma oração pedindo a Deus a sua proteção e o seu cuidado para nós. Senhor Deus, quero te louvar, Senhor, pela tua palavra, a tua porção maravilhosa. Aquilo, Senhor, que nos alimenta, aquilo que nos dá o renovo necessário, tudo aquilo que precisamos, Deus. Fala conosco sempre, não deixa, Senhor, em momento algum de falar conosco, nos esclarecer. E usa a nossa vida, Senhor. Que essa palavra, Deus, que foi trazida hoje, seja realmente um diferencial na nossa vida, um ensinamento bem diferente, uma lembrança desse memorial que o Senhor Jesus Cristo quer deixar para todos nós. Que nós possamos, meu Deus, viver esses dias e esses momentos não apenas de forma religiosa, de forma litúrgica, e que seja, Deus, na verdade, algo verdadeiro, em espírito e em verdade. Amar as pessoas, me lembra-nos, Deus. Quem são essas pessoas que nós vamos poder tocar e abençoar durante a semana? Quem são essas vidas, Senhor, que o Senhor quer que a gente abençoe através de uma oração, de uma ligação? Enfim, Deus, dá-nos essa visão cada vez mais para a Tua glória. Em nome de Jesus, amém. Que Deus abençoe.